Olá, hoje nós vamos fazer um prato doce, chama-se cheesecake. É uma sobremesa à base de cream cheese, muito gostosa, saborosa. Muitos devem achar que deve ser difícil fazer, mas não é. São poucos ingredientes, muito simples de fazer. Vamos a eles. Nós vamos usar para base 100 gramas de bolacha maisena triturada no liquidificador, tem que ficar uma farofa. 50 gramas de manteiga derretida. Para o recheio vai 500 gramas de cream cheese, 150 gramas de açúcar, um pote de iogurte natural, de 4 a 5 ovos. Os meus ovos são médios, estou usando 5, mas se for ovos grandes pode usar 4 ovos. Meia colher de sopa de essência de baunilha. Para a cobertura nós vamos usar 1/4 de xícara de açúcar, que dá mais ou menos 70 gramas, 300 gramas de morango, ou pode ser a frutas vermelhas de sua preferência, e aqui nós vamos usar alguns morangos para enfeitar, ok? Bom, vamos começar então com a base do doce, ok? Então nós vamos pegar a bolacha triturada e vamos misturar 50 gramas de manteiga derretida. Aqui nós vamos criar uma pasta bem homogênea. Tem que ficar bem lisinha, que é o fundo do doce isso daqui, tá? Não pode ficar muito molhada, é uma farofa mesmo, mas ela vai ficar bem lisinha na hora que a gente esparramar na assadeira. Agora ficou úmida, tá vendo? Ficou bem úmida, e agora com o fundo da colher nós vamos esparramar isso na assadeira. Nós temos aqui uma assadeira que está untada com manteiga, o fundo dela, ok? Então nós vamos esparramar e fazer só o fundo com essa massinha. É importante sempre usar uma assadeira de fundo falso, para a gente poder desenformar o doce no final, ok? Vamos lá. Bom ficar bem lisinho e bem compacto isso daqui. Então esse é o fundo, é a base do doce, ok? Então agora nós vamos reservar e nós vamos preparar agora a massa do doce. Agora nós vamos usar uma batedeira para fazer a massa do cream cheese, tá? Então nós temos aqui uma batedeira. Vamos colocar o cream cheese. E vamos bater ele até ele ficar bem cremoso. Agora nós vamos entrar com açúcar. Voltamos à batedeira.
Entramos agora com iogurte. Vai ficando um creme bonito, né? Agora nós vamos entrar com meia colher de essência, meia colher de essência de baunilha, um pouquinho, e os ovos nós vamos começar a entrar aos poucos. Pode pôr um ovo de cada vez. Mais um ovo. Passado o tempo, né? Agora nós vamos colocar essa massa na assadeira. E agora nós vamos levar para o forno a 180 graus por mais ou menos uns 20 a 30 minutos. O segredo ele vai começar a ficar dourado em volta e durinho e levemente macio no meio, tá? Às vezes na beiradinha ele até dá uma trincadinha, mas não tem problema, esse é o ponto mesmo, tá? Então vamos levar para o forno. Bom, agora nós vamos fazer a calda que vai em cima do doce quando ficar pronto, tá? Nós vamos usar apenas dois ingredientes, que é o morango e o açúcar, tá? Então nós vamos entrar nele com ele numa frigideira. O morango. E o açúcar. Aqui nós vamos mexendo até formar uma calda e o morango começar a desmanchar. Não é para formar uma geleia, é só para formar uma calda. Então o morango, quando ele começar a cozinhar, perceber que ele começa a murchar, e a calda vai dar uma engrossadinha, é o suficiente, tá? É uma calda bem molhadinha mesmo. Então, ó, nós estamos chegando no ponto. Ele ferveu, eles já estão murchos, tá? Não é para desmanchar, o intuito é ficar os morangos inteiros para você comer, né? Você pode provar a calda
É uma calda líquida. Não é muito grossa, não é que nem uma calda de pudim, né? Mas ela já tá consistente, ó. Tá? Esse é o ponto, tá? Então aqui nós vamos desligar ele, tá? Isso aqui agora nós vamos levar para geladeira, vamos colocar novamente no pote, vamos levar para geladeira e vamos deixar pelo menos 1 hora antes de colocar em cima do doce, quando o doce também estiver desenformado. Voltamos então depois de umas 5 ou 6 horas, que foi o tempo que nós deixamos na geladeira depois de desenformar, tá? Então ele vai ficar desta forma, ele murcha ao meio, você vai observar, fica até uma bordinha para a gente poder colocar a calda. E agora, para finalizar, nós vamos colocar a calda. A calda, foi aquela que nós fizemos, também ficou na geladeira aí de 2 a 3 horas para ela esfriar e ficar com essa consistência a calda, tá? Então nós vamos agora jogar essa calda em cima. Finalizar, eu vou pegar uns morangos para enfeitar. E para finalizar, a gente coloca uns morangos aqui no meio só para enfeitar. Opa, acidentes. E esse é o nosso cheesecake de morango. Vamos provar agora? Vou pegar um pratinho pra gente provar. Agora nós vamos provar essa gostosura aqui. É maravilhoso. Vamos lá. Vamos tirar um pedaço bem legal. Olha que delícia. Vou pegar um pouquinho de calda aqui. Essa calda me pertence. E cheesecake de morango. Vamos provar? Muito bom. Quem não gosta de cheesecake de morango? Maravilhoso. Façam, é uma delícia. Vocês não vão se arrepender. Esse foi mais um prato que nós fizemos, cheesecake de morango. Se inscrevam no canal, deixe o joinha, façam seus comentários e aguarde os próximos vídeos. Valeu, até mais!